Essa aula que eu reservei aqui para compartilhar com você é uma aula muito importante. Eu quero realmente munir você de conhecimentos aplicáveis, conhecimentos que você possa fazer e já começar a colher resultados, beleza? Então vamos lá. Bom, eu vou te pedir, né, como é o início aqui da aula, eu vou te pedir um máximo de atenção. A ansiedade é um assunto muito complexo que precisa, de fato, que a gente se debruce com um pouco mais de cuidado sobre esse assunto, beleza? Então, fecha aí as abas do computador. Nesse momento, se desliga um pouquinho do mundo, foca aqui em mim e em você, para que você possa, de fato, aproveitar tudo que eu tenho para te dizer aqui nessa aula. Pega também lápis, caderno, uma folha, para você podendo fazer as anotações, para você podendo identificando junto comigo algumas questões aí relacionadas com a sua ansiedade. Bom, a aula que eu reservei hoje, o tema, né, como controlar a sua ansiedade. E essa aula, ela precisa ser feita e a gente precisa conversar sobre isso, porque a ansiedade é um dos distúrbios mais sérios da atualidade. Para você ter uma ideia, cerca de 5 pessoas, uma delas, vai desenvolver algum tipo de distúrbio, de transtorno de ansiedade ao longo da vida. A ansiedade já é hoje uma das maiores epidemias mundiais. Muitas organizações já vêm se preocupando, se antecipando, pensando formas e estratégias para lidarem com esse que já é aí apelidado do grande mal do século. E isso porque a ansiedade acaba que está ali por detrás de várias doenças, de vários problemas, agravos de saúde, como derrame, pressão alta, problemas cardíacos, obesidade, e isso acaba por afastar as pessoas do mercado de trabalho, acaba por fazer com que a vida das pessoas fique muito dilacerada. Então, a ansiedade é um assunto importante não só para a vida de cada um de nós, mas também um assunto político, um assunto de saúde pública. Então, vamos lá, que eu quero que você aprenda a lidar com a sua ansiedade. Quando você aprende a controlar a sua ansiedade, você melhora a sua qualidade do sono. Se você é ansioso, sabe o quanto que a ansiedade afeta diretamente a qualidade do sono. As pessoas ficam insones porque a cabeça fica remoendo um monte de pensamentos, um monte de preocupações, e isso atrapalha a qualidade do sono. Ou você não consegue pegar no sono rapidamente, ou você acaba tendo vários despertares durante a noite e aí fica com aquela sensação de sono picado, aquele cansaço. Quando a gente não dorme bem, a gente passa a ter outros problemas, como a memória, ela é a principal prejudicada quando o sono não é restaurador. A gente passa a ter uma dificuldade de concentração muito grande, isso vai afetar diretamente os estudos, diretamente no seu trabalho, porque você precisa focar nas tarefas que precisa fazer, precisa poder entregar trabalhos, relatórios, e sem concentração isso fica realmente muito comprometido. Então, dormir bem é uma das principais questões quando a gente diz de ansiedade. Então, quando você aprende a controlar a sua ansiedade, você passa a dormir melhor. Quando você controla a sua ansiedade, você fica livre das compulsões. Bom, uma delas, que talvez seja a compulsão mais comum que a gente conheça, é a compulsão alimentar. E quando eu falo compulsão, eu não estou dizendo em relação simplesmente a você não se controlar, mas também aqueles pequenos hábitos do dia a dia que sabotam a nossa alimentação saudável, que sabota o nosso emagrecimento, porque quando a gente está ansioso, em geral a gente recorre a alimentos que vão dar para a gente uma certa simulação de prazer momentâneo, como chocolate, frituras, massas de todos os tipos, e aí você pode incluir pizza, pão,
enfim, né, carboidrato, que dá sempre um ganho energético maior e uma sensação de que você fica mais animado, porque você acaba secretando hormônios no seu organismo que fazem você se sentir mais animado. No entanto, você está com uma dieta super pobre em nutrientes, uma dieta que faz você se sentir cansado, pesado, estufado e que tira de você o desejo até de se exercitar, de fazer coisas que são positivas, e aí entra numa espécie de um círculo vicioso, né? Um ciclo que não termina, de autossabotagens e de uma certa depreciação também, né? Uma certa tristeza pelas coisas não estarem caminhando bem. Então, compulsões, elas estão intimamente ligadas às ansiedades. Então, a gente, quando controla a nossa ansiedade, a gente fica livre das compulsões. E aí eu falei aqui da compulsão alimentar, mas você pode pensar aí em várias outras, né? Nas compulsões por drogas, nas compulsões, relacionamentos com a vida que não são bons, que são nocivos. E aí, quando você pode rever as coisas, assentar o seu pensamento, organizar a sua visão, você consegue fazer escolhas melhores, não é? Bom, tem mais coisa, né? Quando você controla a ansiedade, você consegue melhorar o teu foco. Você consegue melhorar a sua concentração. Não apenas porque você passou a dormir melhor, mas porque você passa a ter uma mente mais clara. O seu pensamento fica mais organizado. Com um pensamento organizado, você consegue fazer escolhas mais se presentificando, escolhas que estejam mais alinhadas com o que você quer para a sua vida, escolhas que estejam mais próximas do que você deseja de fato. Então, manter o foco, manter sua concentração, manter a mente mais clara faz você tomar decisões mais acertadas. Quando você aprende a controlar a sua ansiedade, você melhora a sua impulsividade. E a impulsividade, ela aparece tanto nas nossas decisões equivocadas, atabalhoadas, decisões em que a gente toma sem ter pensado direito. Você também, quando diminui a sua impulsividade, você consegue pensar melhor no que vai dizer. Não se antecipar ao que você vai dizer. E com isso, as relações melhoram, né? Você passa a magoar menos as pessoas, você passa a pensar 2 vezes antes de agir. Então, a impulsividade, ela, para algumas coisas, pode ser uma energia construtiva, mas quando você não consegue canalizar bem essa energia e se torna alguém impulsivo por fazer, por agir, por dizer, você acaba se embolando na vida. Então, controlar a ansiedade também organiza melhor essa impulsividade. E outra coisa importante que no controle da ansiedade e que está relacionado diretamente com os relacionamentos é que quando a gente controla a nossa ansiedade, a gente se torna melhores ouvintes. E as pessoas, elas amam quem sabe ouvir bem. A gente muitas das vezes está tão preocupado em dizer, em dar a nossa opinião e acaba não ouvindo tão bem o que as outras pessoas têm a dizer. E esse aspecto compromete demais a qualidade dos relacionamentos. Quando a gente ouve melhor, quando a gente consegue aquietar essa nossa sensação de dizer, de fazer, e consegue simplesmente estar, simplesmente ouvir o que o outro tem a dizer, abrir espaço na nossa vida para o outro ser, a nossa relação com os nossos amigos, os nossos filhos, os nossos maridos ou esposas, os nossos amigos de trabalho melhoram. E se você é alguém que hoje tem uma posição de chefia
e que precisa incentivar, que precisa ajudar os seus subordinados a encontrarem potencialidades, poder fazer com que sua equipe floresça, cresça. Para você, então, a habilidade de ouvir é algo imprescindível. Então, controlar a ansiedade te ajuda em vários aspectos da sua vida, desde do seu trabalho até a sua vida pessoal e os seus relacionamentos, com quem for, não é mesmo? Bom, controlar a ansiedade, ela também faz com que a gente fique mais consciente, né? Isso tem a ver com a tomada de decisão, tem a ver com a impulsividade, né? Porque quando a gente tem a mente mais clara, a gente fica mais consciente do que a gente é e do que a gente quer. Isso é muito importante para a gente não se perturbar, não se deixar levar pelos vários contextos da vida, né? A vida é muito cíclica, existem momentos que as coisas vão bem, existem momentos que as coisas não vão tão bem assim, e a gente precisa poder caminhar, né, junto com esse ciclo da vida, não se deixar abater tão facilmente com esses momentos de altos e baixos. Então, quando a gente toma uma consciência maior sobre a gente, sobre o que a gente quer, sobre quem a gente consegue também organizar melhor tudo isso. A gente não se perde tão facilmente nos momentos de altos e baixos que naturalmente a vida tem. Essa aula que eu preparei hoje serve para você que é estudante e precisa de foco e concentração para alcançar seus objetivos. Essa aula também é para você que está deixando aí de fazer as coisas que você gosta porque se sente dominado pelo medo, porque se sente aprisionado, que fica sentindo que as suas ações estão prejudicadas, porque você está sempre com medo, seja de sofrer uma retaliação, seja de ser considerado burro, seja de ser considerado incompetente, seja de ter medo de ser inconveniente. Então, as suas ações estão sendo comprometidas por medos. Essa aula também é para você que está enfrentando problemas com seus relacionamentos, com seus filhos, com seus amigos, com seu cônjuge, no seu trabalho. Também é uma aula preparada especialmente para você que sente que sua vida está parada e que você precisa ter confiança para tomar decisões, confiança para agir, confiança com o seu sucesso profissional, se sentir mais comprometido com os seus ganhos financeiros, elevar os seus ganhos financeiros, melhorar a sua carreira. Essa aula, ela não vai servir se você não tem curiosidade sobre o que acontece com o seu mundo interno. Se você é uma dessas pessoas que acreditam que tudo que acontece ao seu redor não passa por você, e sim é responsabilidade das outras pessoas, que se as outras pessoas melhorarem, você vai melhorar. Se as outras pessoas fizerem por onde, sua vida vai andar. Se você tem a tendência a pensar assim, essa aula não vai servir. As coisas que eu tenho para te dizer, infelizmente, não farão eco em você, porque essa aula é para quem está comprometido em melhorar, para quem está realmente a fim de arregaçar as mangas, aprender técnicas, aprender formas de lidar com o seu interior, formas de desenvolver a sua emoção, de se desenvolver psiquicamente, emocionalmente, para que você possa de fato crescer, amadurecer, ascender. Beleza? Então vamos continuar aqui com a nossa aula. Deixa eu me apresentar um pouquinho para você. Eu sou a Sheila Prado, eu sou psicóloga clínica, eu sou especialista em saúde mental e há 20 anos que eu me dedico a trabalhar com transtornos de ansiedade. Eu trabalho tanto em serviços públicos como serviços particulares, e aí você inclui consultórios.
E eu também sou a idealizadora do projeto Ansiedade Sem Transtorno, que é um programa de treinamento online, onde as pessoas aprendem técnicas para lidarem, controlarem a sua ansiedade. Então, eu amo, eu preciso te dizer que eu amo trabalhar com ansiedade. Eu amo ver as pessoas crescerem, se reorganizarem, assim, pessoas que já sentiam que já tinham tentado de tudo e que ainda assim não tinham o resultado que elas esperavam, que elas queriam. Então eu amo poder fazer parte do crescimento de cada uma dessas pessoas, de poder estar incluída verdadeiramente no desenvolvimento delas. Eu amo ver o resultado que o meu trabalho proporciona. E eu digo isso porque eu também sou uma pessoa muito ansiosa, viu? E eu sei exatamente o quanto desastroso pode uma ansiedade sem controle causar na vida da gente. Eu também já tive muitos tropeços, muitas dificuldades com ansiedade, seja no lado da impulsividade, seja na dificuldade de, por muitos anos, ter visto que eu não conseguia atingir os meus objetivos porque não conseguia concluir as coisas que eu começava, sentia uma certa dificuldade em manter o foco, evitava situações. Então, a ansiedade já me causou muito transtorno. Então, quando eu consegui alinhar toda a minha dificuldade pessoal com os conhecimentos profissionais e pude ver os resultados, tanto nas pessoas quanto em mim, bom, fiquei apaixonada por isso e não larguei nunca mais. Bom, mas agora vamos acordar, que eu quero ver aí quem é que tá ligadão e quem quer saber como é que você vai fazer para controlar a sua ansiedade. Eu quero saber, hein? Digita aí para mim, ó, Tralha, quero saber. Vamos acordar, hein? Ó, tô olhando, hein? Isso! Ah, vamos lá, já tá começando aí, ó. Carla, Bianca, Maristela... Isso, Maria, isso aí, quero saber. Ah, Rodolfo, Carlos, Eduardo. Nossa, quanta gente, isso mesmo, gente. Vamos acordar aí. Quero saber. Digita aí pra mim, Tralha, quero saber, que eu quero todo mundo acordadão aqui, tá bom? Gente, que lindo. É lindo isso, hein? Todo mundo junto, né? Vamos lá, porque a união faz a força. E essa é uma aula para quem realmente quer fazer uma mudança na vida. Então, ó, deixa eu dar um recado antes que eu me esqueça. Fica comigo até o final, viu? Porque no final eu tenho um presente para te dar. Mas eu só vou revelar esse presente no final da aula. E só quem estiver no final é que vai fazer jus a ganhar esse presente. Então tem que ficar até o final para poder conhecer e ganhar, beleza? Então vamos lá, vamos avançar, gente. Bom, eu quero falar para você um pouco sobre o que é ansiedade. É muito importante que você entenda, que você conheça o processo de ansiedade, porque só assim você vai conseguir também controlar a ansiedade. Então, para começo, a ansiedade é uma emoção que todos nós temos. A ansiedade faz parte do nosso organismo. Ela é uma emoção adaptativa, é uma emoção que nos prepara para lutar ou para fugir quando a gente está diante de um perigo iminente. Todo mundo, sem exceção, vai experimentar algum tipo de ansiedade e isso é bom. É bom porque a ansiedade protege a gente. Quem não ficaria ansioso se estivesse diante de uma situação de perigo, fumaça saindo por debaixo da porta e você está num porão? Ou se você está num lugar e de repente alguém saca uma arma, é óbvio que você vai sentir ansiedade. A ansiedade ela é boa, ela vai te ajudar porque ela vai secretar no seu organismo hormônios que vão te preparar ou para lutar quando você precisa lutar, ou para fugir quando você precisa fugir. Então, a questão não é a ansiedade. O nosso foco não é eliminar a ansiedade da nossa vida, mas sim aprender com ela e aprender a controlá-la. Porque a ansiedade, quando atinge picos elevados, compromete a nossa saúde. Então, vamos lá. A ansiedade é um sinal de alerta.
O que dispara a nossa ansiedade é sempre o medo. O medo é um sentimento que nós temos e que ele é claro como a água. Todos nós sabemos o que temos medo. E se você não sabe o que anda gerando medo em você, mais uma vez essa aula é para você, viu? Porque possivelmente você não anda tendo muita clareza do que se passa dentro de você, porque o medo é um sentimento que não nos engana. O medo é claro, a gente sabe do que tem medo. Então, você precisa resgatar o que te dá medo. Se você tiver com seu foco muito voltado para a ansiedade, o medo sai do seu foco e aí você não sabe exatamente o que você está tentando evitar, do que você está se protegendo. Então, o primeiro passo que você precisa fazer é entender qual é o seu medo. Você precisa identificar isso, porque quando você identificar o seu medo, a gente começa a trabalhar melhor sobre a ansiedade, porque a ansiedade é a emoção que foi disparada pelo medo. Então, medo é o núcleo, tá? Então, primeiro, vamos tentar segurar aí o medo, tá? Você já está tendo duas informações importantes. Então, vamos continuar aqui. Esse medo, ele pode ser muito variado. Você pode ter medo de objetos, você pode ter medo de animais e você pode ter medo de situações ou de circunstâncias, tá? Então, se você pensa que o teu medo pode ser só relacionado a coisas mais concretas, do tipo, eu tenho medo de cachorro, eu tenho medo de aranha, saiba que você também pode ter medo de perder o emprego, que seria uma circunstância. Você pode ter medo de passar por um constrangimento, que seria uma situação. Então, você pode ter vários tipos de medo, mas o importante aqui é que você possa delimitar bem mais claramente o que anda te causando medo. E é agora que eu quero pedir para você pegar aí um papel. Se você não separou o papel e a caneta, tudo bem, tá? Depois você faz isso. Continua aqui prestando atenção na aula, não sai daqui agora para pegar papel, não tem problema nenhum. Você vai entender com clareza o exercício que eu vou te pedir para fazer agora, tá? E você pode fazer depois. Preste atenção aqui na aula, depois você faz. Caso você já esteja aí com o papel e a caneta, vamos tentar anotar juntos então, tá bom? Bom, o que eu quero? Eu quero que você pegue um papel e uma caneta, um lápis, e você primeiro vai fazer uma coluna onde você vai escrever o seguinte: nos últimos tempos, o que vem te causando ansiedade? E eu quero que você descreva isso, eu quero que você descreva com o maior número de palavras, não precisa ser uma coisa tão rápida não. Agora, né, você pode aí pensar um pouco mais rápido, mas depois faça esse exercício com um pouco mais de entrega. Então, escreve nessa primeira coluna o que você consegue lembrar dos últimos episódios que te causaram ansiedade. O que foi que aconteceu? Conta a situação, né? Você estava numa fila de banco para fazer um depósito ou para pagar uma conta e de repente você começou a sentir uma pressão, uma angústia, começou a sentir uma certa tontura e você se sentiu mal e você queria sair dali. Conta isso, né? Faz uma narrativa do que aconteceu, da última coisa que você lembra que te causou ansiedade. Anota aí. Depois que você anotar isso mais detalhadamente, eu quero que você escreva numa segunda coluna quais foram os sinais no seu corpo. Essa parte é super importante e eu não quero que você pule ela não, tá? É muito importante porque quando você começa a identificar o que te causa ansiedade, né? Na verdade, assim, a situação de ansiedade. E aí você começa também a tentar vasculhar no seu corpo como que isso se manifesta. Seja por dor de cabeça, tontura, tremores, você sentiu a boca seca,
dores no estômago, dores assim na boca do estômago, você começou a sentir a sua respiração ofegante, o coração disparando. Então, você precisa presentificar esses sintomas no seu corpo. E aí você descreve, porque as pessoas são diferentes, os organismos, eles operam de formas diferentes. E claro que você tem o seu jeito de sentir ansiedade, né? Quando a gente pega e pensa numa gama de sinais e sintomas que a ansiedade ocasiona no corpo, não significa que todo mundo vai sentir da mesma forma. Algumas pessoas têm uma tendência a sentirem mais tremores, outras não. Algumas pessoas têm uma tendência a sentirem que vão vomitar ou que vão desmaiar. E assim como os sinais no corpo são diferentes, a intensidade também é, ok? Então, algumas pessoas sentem uma forte dor de cabeça, outras pessoas vão sentir uma leve dor de cabeça. Mas tudo bem, ok. A questão aqui não é exatamente que quanto maior a intensidade, mais o meu grau de ansiedade. Não. Quanto maior a intensidade, sim, de fato você está sofrendo mais, mas o fato de alguém sentir com uma intensidade menor não significa de forma alguma que essa pessoa não esteja sofrendo ou não precise de cuidados, não precise ficar atento aí à ansiedade. Então, eu preciso que nessa segunda coluna, após ter feito a descrição sobre qual foi o episódio que te causou ansiedade, que você possa descrever quais os sinais que você observou no seu corpo. Ok? Tá? Bom, eu quero que você passe agora para uma terceira coluna. E nessa terceira coluna, eu quero que você pense um pouco sobre o medo. O que pode ser que está te ocasionando medo? Pode ser que nesse momento você tenha um pouco de dificuldade de chegar nessa terceira coluna. Olha, tudo bem, viu? Lidar com questões emocionais não é algo simples e te garanto, viu, que você passou uma vida inteira sem ter sido ensinado, sem ter sido treinado a observar isso. A vida inteira a gente é muito estimulado a estudar, a aprender português, matemática, fazer conta, mas a gente é muito pouco estimulado a lidar com as nossas emoções. Para muita gente, as emoções é um terreno completamente obscuro, pantanoso, e muita gente lida como também se fosse um terreno perigoso. Só que eu vou te dizer, viu? É a área da sua vida que você mais precisa prestar atenção. Tudo, absolutamente tudo, depende do seu estado emocional. Depende da forma como você se sente, depende da forma como você se expressa na vida. Tudo isso depende do seu equilíbrio emocional. Então, não é um lugar perigoso, pantanoso, nem obscuro. Ao contrário, é um lugar desconhecido, mas que uma vez habitado por você, se torna não apenas o melhor lugar do mundo, como um lugar que vai te proporcionar tudo o que você deseja para a sua vida. Então não tenha medo. Por que você teve ansiedade? Vamos lá, vou pegar aqui o exemplo, esse exemplo que eu comecei a falar aí da fila, né? De você estar na fila do banco. É um exemplo bem cotidiano, né? Tá na fila do banco, pagando uma conta, fazendo um depósito e de repente começa a sentir a sua ansiedade aflorar. Tem medo por detrás disso. Esse medo pode ser desconhecido para você nesse momento, mas tem o medo. E você precisa começar a identificar esse medo. Medo do quê? Medo das portas se fecharem e você ficar preso ali? Mas então, qual o problema se as portas do banco se fechassem e você ficasse preso ali? Seria um medo de morrer? O medo talvez fosse do banco ser invadido por um assaltante? E novamente aparece o medo de morrer ou de se machucar? Percebe? Tem um medo. E esse medo, ele é muito importante. É ele que está dando a base para que
a ansiedade esteja sendo acionada. Quando eu comecei aqui a dar o exemplo e falar do medo, ou do banco ser invadido, ou das portas se fecharem, percebeu que apareceram nesse exercício um sentimento, uma preocupação, que foi o medo de morrer? O medo de morrer é um medo muito comum, mas ele não é um medo que vem sozinho. Tem algo junto desse medo. O medo de morrer pode ter aparecido porque você tem pessoas que necessitam de você, necessitam do seu cuidado, necessitam do seu trabalho, do seu sustento. E então morrer seria algo que poderia acontecer que deixaria essas pessoas sem recursos. O medo de morrer pode ser um medo de sentir dor. O medo de morrer pode ser um medo de não viver coisas que você gostaria de viver e ainda não viveu. Então, o próprio medo de morrer traz outras coisas, outros pensamentos, outras questões. Por isso é que o nosso trabalho aqui vai ficando cada vez mais rico, cada vez mais interessante, cada vez mais profundo. Faz aí a imagem como se você estivesse descascando uma cebola. A cebola tem várias camadas. E aí você tira uma camada, e aí se depara com uma nova camada, e aí você tira uma outra camada, se depara com outra camada. Assim é a vida emocional também, são várias camadas. E a grande proposta aqui de você que está aqui comigo nessa aula é que a gente possa juntos descascando cada uma dessas camadas, ok? Então vamos lá. Esse medo, essa ansiedade responde ao medo, e esse medo responde a quê? Você precisa ir esmiuçando. E aí você pode de repente até me perguntar assim, mas Sheila, caramba, que exercício difícil, não vou saber. Você deu um exemplo aí do banco, mas eu, por exemplo, trabalho numa grande empresa e eu fico ansiosa todas as vezes em que eu tenho que chamar a atenção de um funcionário. Isso é tão ruim, tão desconfortável que eu chego a perder o sono, fico sonhando com isso, fico angustiada, às vezes fico dirigindo e pensando nisso, e é muito chato. Qual o medo? Qual o medo que está aí por detrás? O medo pode ser desse funcionário se voltar contra você e você não ter o que dizer. O medo, nesse caso, pode ser o medo de passar por algum constrangimento. Caso você diga algo, esse funcionário diga algo, e daí sai uma discussão e você não saiba como lidar com o conflito, que você sinta que você não tem recursos para lidar com esse conflito, com esse momento de alteração emocional. Isso é um medo. Então, o medo, lembra? Eu falei, ele é muito variável. Exatamente por isso. Pode ser medo de situações, de circunstâncias. Por exemplo, não conseguir lidar com o seu subordinado pode fazer com que você se altere e não saber como lidar com essa sua alteração emocional possa ser que faça você perder o emprego. Então, a gente chegou a uma camada ainda mais profunda do seu medo. Então, se você dedicar um tempo a pensar sobre o seu medo, eu tenho certeza que você vai conseguir vasculhar bastante sobre isso. E aí agora, esse é o exercício, tá? Então eu quero que você faça. Mas você deve ter percebido, ao pensar aqui junto comigo sobre esse exercício, que ele acabou tocando aí numa parte que tem a ver com as crenças que a gente vai construindo na nossa vida, que a gente, em geral, chama de crenças limitantes, mas que nada mais é que são as crenças a nosso respeito que são negativas. E que são limitantes justamente por serem negativas, elas limitam a nossa visão, limitam o nosso caminhar, limitam nossas ações. Então, tem algo que vai alimentando o nosso medo. E esse algo que alimenta o nosso medo, elas são as tais crenças negativas que nós formamos a nosso respeito. Sempre por detrás de um medo
que você tem, sempre, sempre, sempre há uma crença, algo que você pensa a seu respeito, que faz você acreditar que você não vai dar conta de solucionar aquele problema, que você não vai dar conta de resolver o que você precisa resolver. Seja porque você acredita que você é incapaz, seja porque você acredita que você é burro, burra, seja porque você acredita que você é descontrolada, seja porque você acredita que você é carente, seja porque você acredita que você é desamparada, seja uma infinidade de crenças a gente forma. E as crenças a gente vai alimentando ao longo da nossa vida. Em geral, elas são formadas quando a gente é muito criança, muito pequeno. Mas a gente vai reforçando isso ao longo da vida. Porque quando a gente acredita firmemente em alguma coisa, os nossos comportamentos eles ficam muito alinhados com essa crença. A gente acaba se comportando, mesmo não querendo, de forma a sempre autenticar essa crença. É verdade, é complicado e a gente precisa trabalhar muito em cima das crenças limitantes, em cima das crenças negativas. Porque trabalhando em cima das crenças, a gente consegue ir aos poucos desfazendo certos nós da nossa vida. E aí, à medida que a gente vai desfazendo os nós, a gente vai conseguindo, sabe, aliviar a pressão. A gente vai abrindo espaço. E aí os medos vão perdendo o alimento e vão enfraquecendo. Para isso, existem muitas formas de trabalhar, tá? Eu aqui passei para você um exercício, mas tem várias técnicas, vários exercícios para a gente podendo trabalhar as crenças limitantes, para a gente podendo ir desfazendo esses nós e aos poucos fazendo o que a gente chama de confrontos com esses medos. A gente passa aí confrontando os medos, enfraquecendo eles e, como mágica, que não é mágica porque teve trabalho, suor, teve empenho seu, você vai conseguindo desensibilizar o seu sistema nervoso central. Você vai conseguindo fazer com que o seu cérebro construa novos caminhos, novas interpretações, novas formas de lidar com aquilo que estava cristalizado, aquela sua forma, aquela sua postura, aquela sempre a mesma forma de lidar com as questões. Você vai decantando isso. E aí, quem tá comigo? Vamos lá, gente, vamos lá. Ninguém dormindo não, hein? Então, hashtag tô acordado. Isso, hashtag tô acordado. Isso mesmo. Adoro isso mesmo. Vamos lá, tô acordado. Todo mundo junto? Todo mundo prestando atenção? Então vamos lá, hein? Vamos lá. Vamos lá, porque agora eu quero te dizer o seguinte. Bom, você já deve ter percebido quanto que lidar com ansiedade é complexo. Não adianta achar que você vai controlar a sua ansiedade com um passe de mágica. Não adianta achar que você vai ter controle da sua ansiedade somente tomando medicamento. Importante, medicamento pode ser um auxílio, mas ele sempre vai ser um coadjuvante, porque medicamento não trata ansiedade. Medicamento alivia sintoma. E é muito sério se você só tentar cuidar da sua ansiedade através de medicação, porque as medicações, as principais medicações que são prescritas para transtorno de ansiedade são benzodiazepínicas e isso causa dependência ao longo do tempo. Portanto, tem que se ter um monitoramento e muito cuidado. Lembre-se, você pode tomar medicação se isso te alivia os sintomas, mas só isso não fará você ter controle emocional. Para ter controle emocional, tem que mexer na bagunça da vida, tem que botar a mão na massa, tem que usar as técnicas comportamentais e tem que usar diariamente, ok? Agora, quando você está perto de pessoas que têm a mesma vibe que você, que estão na mesma busca, quando você tem orientação, quando você tem incentivo, você faz o que precisa ser feito. Então, se você está afim aí de aprender essas técnicas, se você está afim de estar conectado
com gente do bem, com energia boa, ter orientação. Vou te apresentar o que eu preparei. Vou te apresentar agora o que eu tenho. E aí, estão interessados em saber? Então, o que eu tenho para te oferecer é o meu treinamento. Treinamento Ansiedade Sem Transtorno. É um treinamento direto ao ponto, sem enrolação. Mas também é um treinamento onde você vai ter conhecimento. Porque ansiedade também se combate com conhecimento. Com empoderamento. Você precisa se empoderar da sua condição. Você precisa se empoderar e ter o controle da sua situação. Para isso você precisa conhecer. Não apenas se conhecer, mas também conhecer os processos. Não adianta simplesmente te dizer o que você tem que fazer se você não souber por que você está fazendo. Então, são aulas gravadas em vídeo, onde você tem o passo a passo. Você vai aprender sobre o que é ansiedade, como é o mecanismo de ansiedade, qual a diferença de medo, angústia e ansiedade. Você vai aprender a reconhecer esses sinais, você vai aprender quais são os sintomas, você vai aprender sobre a respeito dos hormônios que lidam, que interagem para você se sentir ansioso, e você vai aprender as técnicas que eu aplico no consultório com os meus pacientes, as técnicas que eu ensino online para os meus alunos, as técnicas que eu aplico na minha vida, as técnicas comportamentais, técnicas da psicologia comportamental e da neurociência. Todas elas cientificamente comprovadas, viu? Todas elas técnicas práticas, eficazes e diretas para você poder aplicar, para você poder fazer quantas vezes você achar necessário fazer e, de fato, colher resultados. Se você estiver fazendo psicoterapia, você pode fazer esse curso? Sim, claro que pode. Aliás, deve. Esse curso não atrapalha a sua psicoterapia, ao contrário, vai te ajudar, vai potencializar. Você vai ter material, inclusive, para levar para a sua psicoterapia e, junto com o seu terapeuta, trabalhar ainda mais. A psicoterapia vai ser aquele espaço onde você vai poder falar dos seus problemas, das suas dores, poder falar um pouco mais disso, vai te ajudar a organizar o seu pensamento e vai, com o curso, ter as técnicas para você aplicar e fazer, ok? Se você estiver tomando remédio, atrapalha de forma alguma. Importante que você esteja tomando remédio, mas sob a orientação de um médico, beleza? Não tome remédios por conta própria, mas se você estiver tomando remédio, não tem problema, ao contrário. Você vai ver que fazendo as técnicas, logo você vai começando a diminuir a dose do seu remédio, até chegar ao ponto de não precisar mais deles, porque você vai controlar isso sozinho. Não mais o medicamento, mas você. Você aí no centro do seu cuidado, tá bom? E se você não estiver fazendo psicoterapia, pode fazer o curso? Sim, claro que pode. Existem pessoas que necessitam de um espaço para falarem mais de si. Aí eu recomendo, vá fazer psicoterapia e o curso junto, beleza? Mas se de repente você é uma pessoa mais pragmática, uma pessoa que gosta de autogerenciar suas questões, que você gosta de estar no comando disso tudo, faça somente o curso. Você vai ter resultado? Claro que vai. Vai sim. O resultado ele não depende do seu tratamento externo. O resultado depende do seu empenho com o seu controle da ansiedade. Quanto mais empenhado você tiver, quanto mais comprometido você tiver, melhor serão os seus resultados. O Ansiedade Sem Transtorno, ele é um curso com 16 vídeos. Hoje ele tem 16 vídeos, mas eu continuo fazendo atualizações no curso e aí, sendo aluno do curso, você vai receber essas atualizações gratuitamente. Sempre que eu fizer uma atualização, eu vou mandar gratuitamente para os meus alunos, beleza? Bom, o curso, ele hoje conta com 16 vídeos, vídeos curtos, rápidos, para quem tem o interesse em começar a controlar a ansiedade, melhorar o seu desenvolvimento, seu estado emocional, mas não tem muito tempo a perder, tá? Então são vídeos diretos, vídeos simples, linguagem clara, para você realmente fazer na sua casa. O curso é online,
Bom, isso é ótimo porque significa que você pode acompanhar o curso no momento que você tiver disponível, seja do seu computador, seja do seu celular, seja do seu tablet. Você só precisa mesmo de uma conexão com a internet. E só, tá? Você pode fazer na madrugada, de manhã, de tarde, no seu melhor momento, na sua melhor hora. E o melhor de tudo, no seu ritmo. Porque como as aulas já são gravadas, já estão lá online, você faz no seu ritmo, tá? Bom, com essa turma, né, entrando para essa turma, você vai receber também o material em PDF. Materiais como esse aqui que eu te mostrei agora, esse exercício, você vai receber tabelas, você vai receber materiais escritos para que você possa baixar no seu computador, você possa imprimir, você possa fazer os exercícios por escrito e quantas vezes você quiser. O material está lá disponível, é só baixar. Tem outra coisa também sobre esse curso que eu acho importante, que eu dou uma garantia de 15 dias para você. É uma garantia importante para mim, porque eu quero que você fique realmente satisfeito com esse curso. Então, se você entrar e de repente o curso não é para você, ou você não gostou, ou você sente que de repente não é o melhor momento para você fazer, tudo bem. No prazo de 15 dias você pede seu reembolso, eu devolvo todo o seu dinheiro de volta, tá? Sem letrinha miúda, sem constrangimento e sem problema algum. Tá bom? É só me pedir o reembolso que eu devolvo integralmente o seu investimento, sem problema. Esse curso também conta com suporte pedagógico. Se você tiver alguma dúvida, passa um e-mail para o meu suporte, eu vou te ajudar ou alguém da minha equipe vai te ajudar. Você pode passar também um WhatsApp e a gente está sempre pronto para te ajudar. Só que eu preparei um presente. Um presente só para os fortes, porque só os fortes ficaram até agora aqui no final. Então, o presente é o seguinte, se você entrar para essa turma agora, eu vou te dar outro curso inteiramente grátis. O outro curso é o Liberte-se dos Sabotadores Mentais. É um curso onde a gente lida com as crenças limitantes. São 6 vídeos, aulas, também material em PDF, tudo explicadinho. Ali você encontra os 5 maiores sabotadores da mente e 3 formas de você lidar com isso. Se você fizer sua inscrição agora, eu vou te dar esse curso gratuitamente. Esse curso custa R$ 97,00 e eu vou te dar ele de presente. Além disso, você também vai receber aulas de parceiros meus, ok? Tem 3 aulas extras de parceiros para você potencializar os seus resultados, tá? Tem aula ali de meditação, de EFT, que é uma técnica de acupuntura sem agulha, tudo muito especial, preparado para você. E esse curso tem certificado, tá bom? Fazendo o curso, concluindo, eu também te dou um certificado de conclusão do curso. Muita gente me pede esse certificado, principalmente quem é estudante, quem quer aprender a trabalhar com manejo de ansiedade. Sim, esse é um certificado válido que você vai poder apresentar, tá bom? Como horas de estudo, inclusive, tá bom? Então é isso. Bom, adorei ter a sua presença aqui nessa aula. Que energia bacana dessa comunidade. Estou muito feliz. Bom, vou ficando por aqui. É isso. Um forte abraço, gente. Forte, forte abraço. Tchau, tchau.